meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um vídeo do Professor Zainag Entrevista no Lê em Campo. Não canso de dizer, esse projeto maravilhoso do Andrei Campos. Bom, hoje estou recebendo uma grande amiga aqui, né? O pessoal estava dizendo, faz tempo que você não entrevista uma mulher. Então, atendendo a pedidos, várias cartas, e-mails, um monte de coisa, né? Foram duas, a bem da verdade. Mas vamos entrevistar a doutora Mônica Flauzino, que é advogada, ela é de Goiânia e ela é muito envolvida com direito desportivo. Ela é da Comissão de Direito Desportivo do OAB Goiás, com o nosso presidente, o Paulo, né? O Paulo Pinheiro, que é aluno até da PUC aqui no mestrado. Outro dia eu fui dar uma aula lá e ele ajudou bastante ali na interação, né? Aproveito para dar um abraço para ele, né? E a Mônica vai falar sobre o que é a mulher no direito desportivo, como é que ela se envolveu com isso. E a Mônica também é uma palestrante internacional. A bem da verdade é coisa de... Não, vai parecer frescura, mas a gente se conheceu em Portugal. Olha que coisa, hein? Em Póvoa do Varzim, num evento de direito desportivo. E aí já virou uma amiga de infância. Aliás, o pessoal fala que para virar meu amigo de infância é fácil, né? Então é isso. Então, muito obrigado, Mônica, você vir lá de Goiás, né? Não trouxe piqui para nós ou não? Tudo que você pediu tá na mala. Olha que bom, hein, rapaz? Então tá bom, então muito obrigado. Ô Mônica, me diga uma coisa, como é que você foi, primeiro vamos falar de você, como é que você foi estudar Direito? Que você, esqueci de falar, é professora na Católica de lá, né? Goiás. Na PUC Goiás, tá vendo? Como é que você se envolveu tanto com Direito? Primeiro lá atrás, você pensava em estudar Direito quando criança, adolescente? Quando criança, Domingos, vamos falar aqui de um valor importante. Meu pai falou para mim, você será uma grande advogada, faça direito. E eu queria arquitetura. E na oportunidade, eu fiz o vestibular, na minha época era vestibular, para engenharia. E meu pai, vou agradar meu pai, né? Meu pai... Vou fazer direito. Vou fazer direito. E passei em 6º lugar. Caramba! Em 6º lugar, eu falei assim, não, o direito me fez um convite, então vou honrar. E logo meu pai faleceu. Nem viu você se formar? Não, ele não viu, mas ele me deu o convite, siga, faça o direito, você será uma grande advogada. Você sabe, agora contar um negócio aqui meu, né? O entrevistador não deve falar coisa, mas essa eu não vou poder perder. Nos meus livros de direito processual, e falo isso em aula também, quando eu vou explicar a interpretação gramatical, eu dou esse exemplo, que o pai no leito de morte chamou o filho, disse, só vou te dizer uma coisa, meu filho, você faça o que quiser, mas faça direito. O moleque entendeu que era para fazer faculdade de direito, foi um péssimo advogado. Tá vendo? Você não, teu pai foi inteligente, falou, faça direito, ou seja, se torne advogado. Exatamente. Porque esse do meu exemplo lá dos livros, aí é para ficar bem... Bom, quem me conhece foi meu aluno, sabe que eu explico tudo de uma forma, eu digo simples, pode ver a verdade meio esculhambada, mas fala lá. Então aí você se formou, né? Aí meu pai falou assim, minha filha, você será uma grande advogada, faça direito. Prestei o vestibular na minha época, passei e hoje realmente ele estava certo. E comecei, fui chamada, todas as minhas escolhas foram chamadas. Comecei na advocacia, sou muito feliz na advocacia e sou professora. Ai, que bom. E fui vocacionada, fui chamada para ser professora. Hoje sou professora concursada da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E aí que começa a minha caminhada com os alunos, sobretudo no direito desportivo e as alunas. E como é que você foi parar no direito desportivo, né? Começo despertando nos alunos, porque eu sou da área trabalhista. Isso. Então, a área trabalhista, direito desportivo, sempre à frente, sempre os estudos. E como orientadora no TCC, eu descobri a necessidade de despertar esse encantamento, esse chamado para o direito desportivo.
e foi uma grande alegria, porque vários alunos hoje se interessam, estudam, dedicam, e sobretudo as mulheres. Mas você, do TCC eu não entendi. Algum aluno escreveu aquilo ou você que deu uma dica para o aluno escrever? O aluno tinha muita insegurança em escrever. Ah, tá. E como eu atuo na área trabalhista, estudo, e dentro da área do direito desportivo, eu comecei, vamos estudar algo diferente? Vamos chamar o direito desportivo? Vamos trabalhar o seu TCC? E aí foi a grande surpresa, porque os alunos realmente gostam do direito desportivo e nós somos pontes. Nós, educadores, temos essa responsabilidade. Ai, que bom. E você começou a se dedicar como professora e palestrante em direito desportivo quando? Que você começou? Você dá aula de direito do trabalho, que é mais ou menos a minha história, né? Exatamente. Nós temos uma história um pouco semelhante, porque foi através dos meus alunos, foi através de estudos, e que surgiu um grupo de estudos ligado ao direito desportivo, que hoje também é um trabalho que é o Grupo Flauzino. Então, começa os alunos estudando, nós começamos a fazer o trabalho, e houve o convite da Comissão do Direito Desportivo, Dr. Paulo, para trazer esse projeto para dentro da OAB, dentro da Comissão do Direito Desportivo. Aí você se inscreveu lá na comissão e os seus alunos participam na comissão também? Participam, e aí nós estamos numa caminhada, Domingos, e já mencionando isso, um dos pedidos que eu fiz à comissão é que a comissão recepcionassem esses alunos fornecendo um link para que os alunos nas universidades acompanhem as palestras que são realizadas dentro da Comissão do Direito Desportivo. Ah, porque elas são híbridas. Exatamente, elas são híbridas. Esse mundo novo. Exato. O problema dessa forma híbrida, aqui em São Paulo, eu tenho percebido isso, os eventos da Comissão de Direito Desportivo, eu acho que nas outras também, acaba por ter mais, as reuniões acabam por ter mais pessoas no online do que ao vivo. Isso é legal, né? Por exemplo, eu estou adorando essa vida online, não ter que ir para fórum fazer audiência, não ir para tribunal fazer sustentação. Mas para quem está começando era importante a criança, o adolescente, ou alunos, as alunas, irem até a comissão para ter um contato próximo com os palestrantes. Eu já percebi isso, Domingos, então nós temos que ter uma sensibilidade. Como eu tenho a carreira como professora e na PUC Goiás, e outras faculdades também no meu estado, então o que eu levei para a comissão? Para que, além desse link de acesso, porque é uma forma híbrida, nós vamos montar uma comissão para que a comissão vá até as universidades e participe das palestras das semanas jurídicas das universidades. Porque até então, até o semestre passado, as universidades não estavam realizando eventos presenciais. Então, o evento presencial que a comissão vai participar este ano, com esse projeto que foi desenvolvido por mim e pelo Grupo Flauzino, e foi recepcionado pelo meu presidente, Dr. Paulo Pinheiro, é nesse sentido. A grande vantagem do Paulo é que ele é um cara bem aberto, né? Ele é bem... um cara democrático, porque eu estou na ordem aqui em São Paulo há muitos anos. Sim. E a gente vê muito presidente de comissão que é muito centralizador e não é democrático. Não é o caso, por exemplo, da atual aqui, não. A nossa Comissão de Direito Esportivo de São Paulo tem o Felipe Isabella, que é um sujeito sensacional e ele abre espaço para todo mundo. Mas é importante isso. Você sabe que você estava falando, estava lembrando da música do Milton Nascimento. É importante o poeta ir aonde o povo está. E é isso que você está fazendo, né? Está levando a comissão nas escolas. Exato. Porque é verdade, dá preguiça da pessoa sair à noite até a comissão. Eu não sei onde fica a OAB, no centro de Goiás. A OAB ele fica num bairro, mas ela é distante das universidades. Distante. Então o aluno tem que acordar cedo no dia seguinte, o que estuda de manhã, né? O que estuda à noite vai faltar, ele vai para casa ver. É convidativo assistir, mas não é a mesma coisa que o presencial. Sim, porque o que acontece, Domingos? Você citou um tema interessante. Isso
é uma sensibilidade como educadora. Porque às vezes nós estamos falando de uma universidade que a pessoa tem condições de ir na comissão, mas eu tenho que estar aonde o povo está. Eu, professora, tenho que estar aonde o ensino tem que estar. Então, eu posso ser professora da PUC, mas um aluno de uma outra faculdade, ele tem que ter a mesma oportunidade. Então, cabe dentro da comissão, que tem a subcomissão docente, que eu faço parte, eu coordeno. Então, nós vamos até essas universidades, nós criamos essa comissão, nós vamos ter a oportunidade de executar esse projeto agora, em Goiás, e a intenção é que esse projeto vá em outros estados também, à medida que nós possamos oferecer esse conhecimento e esse acesso à educação. Porque realmente, Domingos, o conhecimento dignifica o homem. Claro, então, nós temos essa missão. E como mulher, né? É um tema interessante aqui. E aí, então vamos levar para esse lado, né? E como é que é o trabalho da... Como é que você enxerga hoje as mulheres no direito desportivo? Necessário aumentar o número de mulheres, necessário essa representação e nós temos que deixar um legado. Porque tem um negócio, né? Essa semana aqui, né? A semana aqui que nós estamos gravando numa sexta-feira. Na segunda-feira eu participei da semana jurídica da Uniaselv de Blumenau e acho que era um professor, ele fez a seguinte pergunta: quando que nós vamos ter mulheres nas federações e nas confederações? E ele pensando, e depois ele foi mais especificamente no futebol. Eu falei, olha, uma questão de tempo. E ele não sabia. Eu falei, nós temos 3 grandes instituições nacionais de direito esportivo: o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a Academia Nacional de Direito Desportivo e a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Eu pus até em ordem dos mais antigos. Eu estou até meio em dúvida se a sociedade surgiu antes da ANDD. Então, o Instituto tem mais de 20 anos, o IBDD. Então, para você que não sabe, o IBDD é presidido atualmente por uma mulher. E a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo também. Só a ANDD, que é o Terence Sveiter, que é o presidente, né? Então, veja, das 3 principais, 2 mulheres, que tudo aos poucos, né? Mas eu acho que, não sei se em federações de outros esportes ou confederações nós temos mulheres na direção. Eu desconheço, mas vamos pensar no futebol. Futebol ainda é um espaço machista, mas está mudando. Outro dia, a final do Campeonato Brasileiro aqui na Arena Corinthians tinha mais de 40 mil pessoas para ver um jogo de futebol feminino. Então, você, aproveitando esse gancho aqui, que na área acadêmica eu acho que já nós não temos mais nenhum tipo de problema, né? Não há, se alguém na área acadêmica fala, não, uma mulher não pode entrar aqui no direito desportivo, esse sujeito está muito equivocado. Está. Não é? Claro. E nas federações, eu vou terceirizar a pergunta, fizeram para mim passar para ela. Por que nós não temos a CBF uma presidenta? Olha, que a gente gosta que fala assim, né? É questão de tempo. É questão de tempo. Nós vamos Você acha que você demora para chegar lá, presidente? Não. Eu acho que todo lugar cabe uma representação feminina. E quando chega uma mulher, ela chega com toda... Chega chegando. Você sabe que eu falei da final Corinthians Internacional e eu estava com uma filha de um amigo que é vice-presidente do TRT de Santa Catarina, né? A Mariana. Aí eu falei para ela, Mariana, no final do jogo, eu falei, presta atenção. Eu falei, você percebeu que o jogo está terminando, os massagistas e os médicos não entraram nenhuma vez no campo? Ela, é verdade. Acabei de falar, 2 jogadoras, uma cabeceou a cabeça da outra, né, e a bola saiu. Aí entraram, aí isso já tinha 42, 43 minutos. Sim. Ela falou, poxa, que aspecto interessante que você notou. Veja, a mulher é mais cuidadosa. Esses dias vendo o Corinthians e Flamengo, mas nem bem começou o jogo, já tinha um jogador jogado lá na lateral, o massagista já chegou para cuidar. Então tem esse aspecto da mulher ser mais delicada no sentido dela preservar a vida. Por quê? Porque ela gera a vida. Exatamente. Não é? Desde o início nós sempre tocamos nesse aspecto, é a sensibilidade.
É diferente. Eu acredito que há necessidade, sobretudo no mundo que nós vivemos hoje, tem que fazer esse resgate. E a mulher faz com maestria. Veja, não que o homem não o faça, mas por ter essa sensibilidade, o emocional sempre aflorado, ela é mãe, ela é esposa, né? Ela cuida. Cuida, eu Então ia esse usar esse termo, aspecto cuidar. e acolhe. Eu acho que nós precisamos de mais acolhimento. Este é um desafio. Não é desafio só assim, nós estamos falando uma visão do direito esportivo, da representação da mulher, mas esses valores, essas questões muito pessoais, ela exerce com bastante propriedade. Sem dúvida, né? E eu percebi isso. Aí a Mariana, né, que é filha do Godoy, ela falou, poxa, é verdade. Eu falei, você veja, não tem aquelas entradas violentas que tem no futebol feminino. E aí, uma época eu acompanhei muito basquete, tanto feminino quanto masculino. O basquete feminino é outro jogo do basquete, porque no meio do basquete o pessoal fala, jogo de basquete de homens é um jogo de cavalos. Realmente são pessoas enormes, né, rapazes enormes. Aqui no meu escritório, a Federação Paulista, no andar de cima, de vez em quando eu topo com os caras no elevador, que eu fico olhando, parece o cara entra lá e ainda fica curvado, né? Então, e as mulheres é muito delicado o jogo. Por isso, a mulher é diferente. E quando a gente sai do campo, porque veja, para quem não sabe, até outro dia era proibido a mulher jogar futebol. Pois é. Era uma proteção, né? Mas é machismo, mas era um termo não, porque o futebol, a mulher, ela pode ter algum problema, ela tem a função de procriar, mas isso não é mais motivo de excluir a mulher de qualquer esporte, mas no meio acadêmico sem problema mais, né? Não. Em todo o espaço, Domingos, eu acho que o nosso grande desafio é trabalhar com as diferenças. Nós temos muito para crescer, nós temos muito para contribuir, e onde houver uma mulher, sempre haverá uma visão multidisciplinar, que a mulher sabe lidar muito bem com isso. Você sabe que eu faço 40 anos de formado este ano. Só tive uma professora nos 5 anos, a Maria Helena Diniz. Só tinha homens. Eu estava olhando no outro dia no álbum de formatura, né? Ainda não está amarelado, graças a Deus. Eu falei, caramba, olha só a Maria Helena, era a única mulher que me deu aula em 5 anos. Ela deu aula de filosofia. Única. E hoje não, né? Eu dou aula, eu chego na sala dos professores, tem até mais mulheres que homens. Os tribunais não aceitavam mulheres. Eu tenho uma amiga, uma colega de turma, ela foi, até ela conseguir entrar, não era só capacidade. Mas isso aos poucos mesmo, né? E você percebeu, Domingos, o número de alunas também mulheres? Porque antes eram mais homens. Eram mais homens. Eu estou há 36 anos no magistério. Sim. Reparo isso tranquilamente. Uma coisa que me chamava muita atenção na época era que as mulheres eram mais estudiosas. É só olhar o caderno de uma aluna e de um aluno, né? E eu falo por ser homem, né? É tudo letra feia, é feito de qualquer jeito, risca do lado. Aí eu olhava, eu falava, gente, vamos falar aqui sobre os elementos do artigo 3º da CLT. Vamos lá, primeiro, pessoalidade. Aí eu prestava atenção, a menina tirava a caneta azul ou preta e pegava a vermelha. Pessoalidade, 2 pontos. Aí pegava e trocava a caneta. Numa folha toda florida ou colorida. Eu falei, nossa, é diferente. As notas também, geralmente eram as meninas as notas maiores. Só que depois, no dia, quando o tempo passava e eu encontrava esse pessoal formado, eu não encontrava as moças. Os juízes eram homens, os advogados melhores sucedidos homens, procuradores, delegados. Nos últimos anos, acho que nas últimas 2 décadas ou 15 anos, isso está mudando. Eu já encontro ex-alunas, são delegadas, isso é o que mais tem, promotoras, juízas do trabalho, acho que eu não conheço nenhuma que tenha sido minha aluna. Mas é o tempo, né? Porque eu ficava perguntando, mas por que elas não vão para frente? Elas são as melhores e no mercado de trabalho a gente não encontra. Ou não encontrava, né? Domingos, aí nós vamos entrar num aspecto um pouco complexo. Porque sociológico, né? Exatamente. Por isso que
as ciências se comunicam, é um retrato da realidade. Exatamente. Porque o que acontece? A mulher, ela tem os filhos, tem o marido. Hoje nós já temos outros desafios para as mulheres, então é uma questão de, é um caminhar. O que vale não é o caminho, é a caminhada, né? Então eu me vejo hoje, Domingos, como uma ponte para que outras alunas minhas sigam a carreira, me vejam como uma fonte de, olha, ela deu certo, eu vou também. Ela é professora, ela está lá no Desportivo, ela está palestrando, ela está falando sobre o direito. Inclusive, nós nos conhecemos. Eu vou te falar duas coisas aqui que você me despertou, porque para mim é uma honra. Eu não tive essa oportunidade de falar, é uma honra. Para quem não sabe como nós nos conectamos, vale a pena, não vale falar? Vale, do chaveirinho não, né? Não, esse a gente deixa para o final. Vamos agora. Tá bom. O que acontece numa palestra? Que eu falei lá na frente. Tudo acontece num congresso internacional e eu finalizo antes do horário do almoço. Você lembra disso? Lembro. Todos estavam cansados, todos estavam com fome. E aí eu finalizo e peço vênia a todos e permissão. Falou assim, neste momento eu quero declamar uma poesia. Lembrei. Eu quero declamar uma poesia de Cora Coralina, que teve a sua obra publicada aos 72 anos de idade. E ela, na cidade de Goiás, doceira da cidade de Goiás, poetisa, não imaginaria que uma goiana estaria declamando uma poesia num Congresso Internacional de Direito Desportivo. E em Póvoa do Varzinho. Em Póvoa do Varzinho. E aí que nós nos conectamos, você lembra disso? Lembro que eu fui falar com você dizendo, você sabe que o meu livro Legislação Social tem 15 edições. Desde a primeira eu mantenho uma epígrafe, né? Feliz é o mestre que aprende ensinando. Exatamente, eu declamo essa poesia. Nossa, é verdade. Então nós nos conectamos e quem está nos acompanhando neste momento, foi um grande encontro ali, de grandes nomes, grandes palestrantes, e foi por uma sensibilidade, por declamar uma poesia. Na hora do almoço eu fui lá na mesa que você estava, eu falei, olha, prazer, Saulo Domingos, Saulo Zainag. Você falou isso e no meu livro tem aqui. Exatamente. Cora Coralina. Veja, um detalhe simples e que somou muito. Hoje estou aqui. Eu vou aproveitar para dizer uma coisa, principalmente para o jovem que está assistindo. Sim. Eu tenho um amigo da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho, que aliás completou 50 anos este ano aqui de 2022. Eu fui já até presidente, ele é um ex-presidente, mais velho que eu, lá do Panamá, o professor Rolando Murgas. Ele me disse uma coisa num congresso, que ele é daqueles que, foi ministro da Educação do Panamá, ele não perde uma palestra. E eu sou, depois dele, acho que mais que fica assistindo, porque no começo assiste tudo, depois você começa a palestrar, já sai um pouco, vai passear um pouco, volta, mas ele fica em todas e eu fico em quase todas, para ser honesto. Certo. Cada vez está diminuindo mais, para falar a verdade, né? Mas eu gosto de assistir, por quê? E ele falou, nunca esqueci. Sim. Ele falou, a pior palestra, pelo pior expositor, com o pior tema, você aprende alguma coisa. Não estou falando de você, lógico, que você fez uma palestra sensacional. Mas eu estou querendo dizer que sempre a gente aprende. Claro. E você veja, eu estava ali, né, querendo... A prova está aí, né? Estava assistindo sua palestra, né? Sim. Eu peguei e falei, puta, estou com vontade de sair daqui para comer alguma coisa, morrendo de fome. Eu falei, vou esperar a Mônica terminar, né? Estava interessante, você estava falando, eu estava ali do lado até do professor Felipe Casanova, que é lá de Portugal, né? E a gente até comentou alguma coisa sobre a sua palestra. Então, veja, a palestra dela foi interessante e ela terminou com essa frase. Eu falei, caramba, agora vamos imaginar que tivesse sido ruim a palestra dela, que não foi, muito pelo contrário. Vamos imaginar. Sim. No final ela falou isso, opa, já fez o link
Eu falei, que bacana, vamos lá conversar e nos tornamos amigos. Mas fique Exato. claro, sua palestra eu lembro muito bem. Todo mundo adorou. Quando terminou, foi todo mundo para cima de você, né? Que a melhor coisa para o palestrante é isso. Quando vão falar com você depois da palestra. Nossa, porque que se não realmente... vão, dá uma repensada aí, dá uma melhorada. Domingos, eu vou só acrescentar. Fale. E assim, no momento de muita sensibilidade, isso aí é da mulher. Isso aí é da mulher. Falei assim, olha, todo mundo está cansado, Tá. todo mundo está com fome. Palestras acontece de tudo. Quem for seguir essa caminhada, que é um desafio, né, Domingos? Você quer assim, um exemplo como palestrante, você sabe disso. Sei. Né? Então, isso foi muito importante. Por quê? Porque você tem que perceber a comunicação que você está tendo e o que é necessário passar aquela mensagem. Né? E esses dias eu vi uma frase no Instagram. Você veja, Instagram só tem bobagem. Não tem só bobagem. Tem bobagem, mas tem muita coisa boa. Eu publico coisas interessantes e às vezes coisas leves. Eu não fico, por exemplo, não falo nada de política, eu não estou no mundo para incentivar a discórdia, a briga. Mas eu recebi uma frase que me marcou demais. Nunca desista, porque tem alguém se inspirando em você. Verdade. E quando você falou aqui das meninas que se inspiram em você, esse é um compromisso muito pesado de quem está na docência. Nossa. Porque a gente está inspirando pessoas. Eu estou há 36 anos nessa vida, né? Eu viro e mexo, eu gosto de futebol. Outro dia eu estava na Arena Corinthians, na lojinha, no intervalo, na lojinha de produtos do clube, fui comprar um cachecol que estava frio. Veio um rapaz lá, professor, o senhor foi todo emocionado, o senhor foi meu professor de 90 e pouco, que legal conhecer o senhor aqui, o senhor me despertou, hoje eu sou advogado trabalhista, estou muito bem. Eu falei, puxa vida, é o meu Pix, né, que já te ajudei, anota alguma coisa, ajuda a gente, né. Eu até pensei que ele fosse pagar o meu cachecol, né? Mas não pagou, mas não tem problema, não é por isso. Brincadeira, lógico. Mas isso daí é isso que vale a pena, né? Domingos, você me fez lembrar essa entrevista tá tão gostosa que o Domingos é fantástico. Mas você me fez lembrar de uma aluna. E eu vou separar esse recado que ela me fez quando eu comecei na docência. Ela era uma aluna negra que sentava no fundo da sala. E eu tenho uma característica que você, nessa experiência, vai achar surpreendente. Vamos lá. Vamos lá? Eu advogo, faço audiências e à noite vou para a faculdade. Essa é a minha rotina. E à noite eu recebo meus alunos com um doce. Ah, ótimo. Com uma bala, com pirulito. Na verdade é o pirulito. E com uma música. Pego meu celular, ponho a música, ponho o conteúdo quando é necessário no quadro, pincel, tem a bala, o aluno senta. Quando é aula de prática no computador, o pirulito está esperando ele do lado do computador. Qual é a comunicação que eu estou tendo com esse aluno? Você está sendo acolhido. Porque ele trabalhou o dia inteiro. Ele provavelmente está com fome. Ele chegou correndo da faculdade. Eu estou com uma música para despertar nele, reenergizá-lo. Tenho doce esperando que dá energia. Converso, ponho o material. Por quê? Como o aluno trabalha, cada aluno sai de um horário do serviço. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Dar aula em faculdade e à noite, em faculdade que o público... Eu dei aula há muito tempo em graduação, em faculdades de alunos, até na periferia de São Paulo, e você tem que ter outro tipo de pegada. Porque não é chegar e já começar... Você tem que ter... olha, lecionar é igual... Eu falo a magistratura. Outro dia eu falava com um professor amigo meu, professor Rusek, eu disse para ele, acabou de se aposentar, eu falei, mas ser juiz não é uma coisa normal, você pegar simplesmente a lei e aplicar, eu falei, tem que ter uma coisa a mais, tanto é que o juiz, ele faz o quê? Ele dita a sentença, que vem de sentir, né? E o professor também, o professor não é só chegar e entender da matéria, que isso qualquer um consegue, né? Você vai ler um monte de livros, põe na cabeça, anota no papel, passa para os alunos. Não, tem que ter algo mais. Então, tem que fazer a diferença. Você tem que ter
Você tem que se reinventar todos os dias, você tem que saber conversar com as diferenças. E eu iniciei, sobretudo, falando isso com você, a forma como eu recebo esse aluno. E aí essa aluna em É isso que eu ia especial... perguntar agora. E a aluna? O que aconteceu com ela? Essa aluna em especial é aquela aluna que ela tem toda uma questão que eu tenho que comunicar com ela. Ela é uma menina negra, muito estudiosa, mas sempre sentava no fundo da sala de aula. Não queria se... Não. Então, o professor, ele tem que chegar no aluno. Então, minha forma, quando eu estou na aula prática, é uma forma. Quando é em sala de aula, então eu me movimento na sala, porque ele tem que ficar próximo do professor, eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que despertar esses gatilhos na pessoa para que ela venha. Vamos conversar, vamos nos conectar. E aí, Domingos, eu tenho os bilhetinhos dos meus alunos guardados e essa aluna me chamou a atenção. Fizeram o meu aniversário, cada um escreveu um bilhetinho para mim, eu tenho guardado até hoje. E ela escreveu: querida professora, me fez um texto inicial se identificando, eu sou a Denise, a senhora sempre venha próximo de mim, porque eu sempre sento no fundo da sala, ao fundo da sala. E vendo você aqui do meu mundo, seu mundo parece perfeito. Só parece, né? É, parece. Mas olha qual olhar que ela tem. Então, me desperta, olha, ela está me pedindo, me ajude, eu quero que você abra o caminho e eu sigo. E é isso o desafio hoje a mulher do direito esportivo. É hoje o desafio para que nós estejamos mais, não só na docência, mas ativamente. E esse é o caminho, é o legado que nós vamos deixar, né? E você, como professor, você sabe, nós temos que ter isso. Nós temos que acreditar que nós vamos deixar, nós plantamos a semente. O fruto será colhido. Olha, a técnica já avisou aqui que o nosso tempo acabou, né? Rapidinho. Bom, te encontro na rede, todo mundo te encontra no Instagram. Sim, nossa, eu queria te fazer um convite. Pois não. Vamos aproveitar os minutos finais. Olha lá, o rapaz já está nervoso. Nossa, mas ele está muito nervoso mesmo. Nós começamos o projeto, eu não posso deixar esse momento aqui de destacar o presidente Marcos Soares da OAB da Barra da Tijuca, que começou o projeto também junto com o Dr. Paulo Pinheiro. Isso. Nós fizemos um evento fantástico, chamando os alunos. E além dos advogados falando sobre o direito, nós estamos chamando os jogadores de futebol para participar e colocando grandes palestrantes em contato com os alunos. E você vai estar conosco, né, Domingos? Muito obrigado pelo convite. De estar em Goiás com os alunos. Eu nunca digo não para nada, né? Eu dou um jeito e aceito. Mas, Mônica, muito obrigado por você ter vindo aqui. A entrevista foi sensacional. E você que está por aí, continue aqui assistindo nossos vídeos, que eu tento, né, trazer pessoas que agreguem para você aprender mais, tá bom? Melhor, nós aprendermos mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.